A proposta desta oficina é o desenvolvimento de uma prática que nos permita entender como as empresas administram o valor para o cliente. Sim, porque enquanto o cliente enxerga valor no produto, continua comprando. O problema é que, assim como qualquer ser vivo, um produto ou serviço tem uma vida útil finita. E eu não estou nem falando exatamente de quebrar o produto ou gastar, mas dele deixar de contar com o interesse dos clientes, entendeu? Ou seja, os clientes deixarem de enxergar valor no produto. O ciclo de vida de um produto, portanto, está associado ao interesse que os clientes manifestam sobre ele, que por sua vez está associado aos esforços que a empresa realiza para disponibilizá-lo para esses clientes. Por exemplo, uma empresa identifica uma hipótese de valor e investe na produção de um produto novo ou na modificação de um antigo. Enquanto ela desenvolve um produto, apenas gasta, mas não ganha. Afinal, o produto em desenvolvimento não pode ser vendido. Após seu desenvolvimento, a empresa então cuida de apresentar o produto aos seus clientes, sensibilizando-os para o consumo. E espera-se que gradativamente as pessoas entendam o valor contido no produto e ele passe a fazer parte dos hábitos de consumo. A maturidade da proposta traz conforto para a empresa que realizou investimentos e agora pode sonhar em obter o lucro pelo avanço nas vendas, mas tudo que tem início também tem um fim. Pode ser pela introdução de novas tecnologias, por exemplo, quando o cliente reconhece um melhor valor no produto novo e por isso desiste do antigo. O fato é que os ciclos estão cada vez mais curtos, e isso é provocado pelo avanço constante da tecnologia. O valor para o cliente muda constantemente, tornando o conceito de satisfação volátil. O que hoje me satisfaz, talvez amanhã não me satisfaça mais. Mas para contornar essa mudança constante no mercado, existem inúmeras ferramentas, e uma delas é o ciclo de vida do produto. Olha só, nas oficinas do capítulo 5, nós levantamos requisitos e fatores que estão associados à satisfação do cliente e que devem ser embarcados em um produto para que ele gere satisfação, não é? Você não lembra? Bom, então assista a oficina 5C que você vai lembrar da matriz SWOT. Aí depois você volta aqui e continua. Vai lá! E depois volta aqui para a gente continuar, tá bom? Oi, de volta! A planilha que nós vamos construir agora tem como matéria-prima todos os requisitos que foram juntados para a matriz SWOT e que agora vão ser analisados sob a ótica de mercado. Nós vamos ver com esta análise se o produto que desejamos lançar possui valor e se esse valor está prestes a se extinguir com o produto na fase de declínio ou em que fase ele está, identificando seu momento atual no ciclo de vida. Legal, né? A análise do ciclo de vida vai ser realizada em 5 ambientes. Primeiro, como o produto está comparativamente ao setor produtivo ao qual ele pertence. Se o setor já conta ou não com recursos mais sofisticados. 2. Como o produto é interpretado pelos clientes, dadas as suas facilidades e o senso de valor do público-alvo. 3. O que se pode esperar do mercado? Se ele será capaz de consumir ou se ele está declinante. 4. Se a tecnologia embarcada é um fator de diferenciação ou se ela é de domínio comum. E 5. O que a concorrência está fazendo para alcançar ou se ela já passou as iniciativas da empresa. Vamos ver? Bom, para essa atividade,
nós vamos precisar da matriz SWOT, a planilha que foi desenvolvida na oficina 4C. Eu preciso dela porque eu preciso resgatar a informação dos requisitos que foram listados na construção da planilha. Eu só preciso deles. Então eu vou abrir uma planilha nova. E vou batizar essa planilha de ciclo de vida. Eu vou começar a desenvolver a planilha a partir da linha 3 e vou escrever assim: requisitos e critérios, porque indo lá para a matriz SWOT, eu tenho aqui requisitos e também tenho os critérios que foram listados a partir do modelo dos fatores críticos de sucesso. Está tudo aqui nesta lista. Então eu vou buscar todas essas informações e trazer para cá, utilizando uma função import_range, abro parênteses. Essa função ela foi desenvolvida em várias oficinas anteriores. Se você tem dificuldade ou dúvidas em relação a como desenvolvê-la, você pode utilizar o help dela, que está aqui, ou você pode acompanhar a oficina, qualquer oficina anterior, porque em todas elas eu expliquei como fazer para montar a função import_range. Muito bem, eu abri e fechei aspas, e no meio dessas aspas eu vou colocar a URL da planilha. A URL da planilha é essa informação, eu migrei aqui para a matriz SWOT e vou copiar aqui da barra de nome a informação alfanumérica que está depois de barra, eu vou copiar essa informação, dá Ctrl C aqui, e venho para cá na planilha de ciclo de vida que eu acabei de abrir e vou colar. Vou para depois da aspa e do ponto e vírgula. Abro aspas também, e agora ele me pede string do intervalo. A string a gente monta a partir da primeira parte dela, que é o nome da aba. Aqui é análise SWOT, então dou Ctrl C em análise SWOT. Venho aqui na planilha de ciclo de vida. Depois da aspa, eu dou Ctrl V, análise SWOT, e um ponto de exclamação. Em seguida, a informação da aba, eu vou colocar o segmento que eu quero importar. Eu vou colocar o segmento da coluna B, porque só me interessam os nomes. Então, eu vou colocar aqui B, dois pontos, B, ou seja, da planilha este nome, extraia a informação análise da aba análise SWOT na coluna B inteira. Fecha aspas, fecha parênteses e pronto, eu tenho as informações que fui buscar de requisitos e critérios. Esses requisitos e critérios eu vou avaliar a partir de algumas dimensões que eu vou escolher agora. Uma das dimensões é o setor produtivo. Então, vou analisar o setor produtivo e vou atribuir um peso para o setor produtivo para cada um dos requisitos. O primeiro peso vai ser o que o setor produtivo é hoje para cada um desses requisitos e o que o setor produtivo será daqui a 5 anos. Me interessa e é necessário que eu faça uma avaliação da progressão do setor produtivo. Agora eu vou buscar as outras dimensões que vou avaliar. Clientes hoje e clientes em 5 anos. Mercado hoje, mercado em 5 anos. Tecnologia hoje e como estará a tecnologia daqui a 5 anos. E por fim, concorrência hoje e concorrência em 5 anos.
Agora o que eu preciso é abrir estas colunas, todas elas, e é muito importante que você faça isso por uma informação que daqui a pouquinho você vai ter. De B até K eu selecionei pelos labels de topo de coluna. E agora, aqui no meio da seleção, eu vou clicar o botão direito do mouse e dar redimensionar colunas, de B a K. Aqui onde aparece 100, eu vou escrever 175. É muito importante que todas as colunas estejam com 175. Observa também que agora eu tenho que rolar a tela para poder ver a última coluna. Ficou ruim para visualização. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, para resolver o problema da visualização, eu vou selecionar a linha 3, aqui no label de topo de linha, e vou aqui em ver, e vou colocar congelar até linha 3. Pronto, agora se eu rolar para baixo, o label sempre aparece até a linha 3, ela está congelada. E vou fazer a mesma coisa para a coluna A. Selecionei coluna A, venho em ver, congelar uma coluna, ou até a coluna A. E pronto. Agora, se eu rolar até o final, mesmo assim eu vou continuar vendo esta primeira coluna e as 3 primeiras linhas, porque eu preciso vê-las à medida em que eu for construindo a planilha. Esta aba eu vou chamar de análise do ciclo de vida. Vou deixar negrito toda esta linha, negrito e centralizado. Pronto. Essa coluna de requisitos, ela veio com o label, tá? Então eu vou tirar o label da coluna que estava aqui, né? Requisito, veio esta célula aqui em B1. Eu não quero ela, eu só quero os requisitos. Então eu venho aqui em Import Range e ao invés de extrair B até B nada para B nada, quer dizer, a coluna inteira, eu vou extrair apenas de B2 para baixo. Pronto, agora sim eu tenho somente os requisitos. Agora, eu quero avaliar cada uma dessas dimensões, onde que elas estão no ciclo de vida. Tá? É uma informação qualitativa. E como é que eu vou fazer? Bom, a princípio eu vou abrir mais uma planilha para poder fazer análise, porque eu vou incluir valores aqui e esses valores têm que ser analisados. Então eu vou colocar mais uma planilha. Na coluna A, na posição 1, eu vou escrever ambiente. Cada ambiente, ou cada dimensão, né, são essas que eu coloquei aqui em cima. Então, a primeira dimensão é setor produtivo. O setor produtivo eu vou ter que analisar diferentes fases do ciclo de vida. Introdução, crescimento, maturidade e, por fim, declínio. A discussão sobre cada ambiente é em que fase ele está do ciclo de vida. E na análise do ciclo de vida, cada requisito como está dentro do ambiente. Então, eu tenho que analisar o requisito dentro do ambiente e o ambiente como um todo. Então, eu quero pontuar aqui nessa coluna e trazer para esta outra planilha, para saber se cada um dos requisitos está na fase de introdução, de crescimento, de maturidade ou declínio. Depois eu vou fazer uma ponderação sobre todos os requisitos em todos os ambientes e ver onde é que está o meu produto. Vou situá-lo em que fase ele está de ciclo de vida. Bom, então, se eu tenho introdução, crescimento, maturidade e declínio, eu tenho o setor produtivo, eu vou analisar sobre essas 4 fases. O outro ambiente é clientes.
Depois que eu analisar o produto para os clientes, eu vou analisar o produto para o mercado. Depois de mercado é tecnologia. E por fim, qual é mesmo? Concorrência. Pronto. Eu tenho ambiente e tenho as fases do ciclo de vida. Que a minha ideia é fazer o seguinte: vou selecionar mercado e colocar uma caixa de cortina para identificar no setor produtivo hoje em que fase ele está. Mas fica estranho colocar introdução, crescimento, maturidade, declínio. Vamos encontrar um termo mais eficiente para designar cada uma dessas condições aqui das fases do ciclo de vida. Então, o setor produtivo, se ele tiver na introdução, é porque existem a entrada de novos interessados. É mais legal você encontrar num drop-down aqui novos interessados, parece que confessa melhor o que significa o setor produtivo do que propriamente a introdução. E aqui eu vou diminuindo, então há interesse, quer dizer, novos interessados, as pessoas estão chegando. Quando a gente fala de crescimento é porque há interesse ainda. Mas se já tiver no nível de maturidade, então ele está estagnado em relação à entrada de novas pessoas do setor produtivo, ele já não está mais evoluindo. E por fim, ele estaria em diminuição se estivesse em declínio. Entendem que agora eu consigo fazer o seguinte: seleciono a coluna B e C na frente dos requisitos, vou em dados e escolho validação de dados, adicionar regra, e agora eu vou em análise do ciclo de vida, menu suspenso, mais de um intervalo, clico no selecionar intervalo de dados, clico dentro da caixa, venho até a página 2 e seleciono esta informação aqui, ó, novos interessados, há interesse estagnado e em diminuição. Ok? E agora essas informações vieram para a caixinha aqui do lado, eu vou dar concluído. Quando eu venho para a aba de análise do ciclo de vida, eu posso escolher em relação ao setor produtivo se há novos interessados, se há interesse, se ele está estagnado, quem? O setor, ou se ele está em retração ou diminuição. Eu poderia colocar em retração, fica mais bonito, né? Em retração, parece mais interessante. Vamos ver como fica aqui agora? Retração. Oh, que legal. Muito bom. Vou fazer a mesma coisa para os outros conceitos, muito rapidamente, para que a gente não perca muito tempo aqui. Então, eu vou lá em clientes. Agora eu vou colocar todos. Perfeito. Agora eu tenho condições de batizar esta tabela e vou colocar o nome dela de tabela de pesos. Por quê? Porque estes são os pesos com os quais eu vou avaliar desses requisitos em relação a cada um dos seus ambientes. Para dar continuidade, o que eu fiz na coluna B e C, eu tenho que fazer na coluna D e E. E pronto.
todas elas estão com pesos distintos, que são mais ou menos representativas de cada uma das dimensões, né? Então, vamos imaginar que o setor produtivo, o requisito, há interesse. Bom, em 5 anos continuará havendo interesse, por exemplo. Do que? Desse requisito para este setor. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, para o requisito 1, no requisito 1 para clientes hoje. Então, para esse requisito, há clientes que são usuários recentes. Em 5 anos, esses mesmos serão tradicionais, usuários tradicionais. Para o requisito 2, é uma coisa muito nova, então eles estão em sensibilização hoje, mas provavelmente no futuro já serão usuários tradicionais. No mercado, para esse requisito, eu posso puxar agora, né? Até lá no final para ficar mais simples. Pronto, olha aqui. Para esse requisito 1, o mercado hoje tende a crescer. E o mercado em 5 anos? O mercado em 5 anos se manterá. E a tecnologia? A tecnologia hoje está em desenvolvimento. Bom, se hoje ela está em desenvolvimento, em 5 anos ela será proprietária. E, por fim, a concorrência. Bom, concorrência hoje nós não temos muito, porque a tecnologia está em desenvolvimento, então temos novos entrantes, outras empresas produzindo a mesma tecnologia. E quando está e como estará daqui a 5 anos? Eu espero que esteja definida. Fizemos uma análise de um requisito, mas eu poderia ter feito dos outros, né? Poderia ter feito desse, aliás, deve-se fazer para os outros. Todos eles precisam ser analisados. Eu vou colocar qualquer coisa aqui para a gente tentar plotar o gráfico depois. Então aqui, por exemplo, vou deixar novos entrantes e aqui vou deixar definido. Terminada esta fase, o que nós precisamos fazer é converter estas informações que são textuais em informações numéricas para que a gente possa plotar um gráfico com elas. Voltando aqui em tabela de pesos, eu vou escrever aqui hoje e em 5 anos. São as duas condições para cada uma dessas fases aqui. Eu vou usar uma função de contagem para saber quantas informações aqui aparecem em cada uma dessas condições. Por exemplo, setor produtivo, novos interessados, introdução, tem alguma coisa? Aqui, interesse, eu quero que plote 1 aqui. Vou colocar igual e colocar um ponto e ponto C. Em análise do ciclo de vida, esta coluna, que vai de B1, B4, né? Até o final. Vou colocar B4 até B. Vou apagar o 9 aqui, mas eu deveria ter até aqui embaixo, mas eu vou deixar até o final. B4 até B9. E vou colocar uma condição. Eu quero que ponto e vírgula, ele conte se existe, se aparece lá, em algum momento, novos interessados, que é B2, tá? Eu vou fazer o seguinte, B4 a B, eu vou travar a linha, porque eu não quero fazer evoluir. Então, eu vou colocar entre B e 4, eu vou colocar um cifrão. Vou fechar parênteses. E agora eu vou arrastar. 1, 2, 3, 4. Pronto, olha, contou a interesse. Contou esse a interesse. Se eu tivesse colocado mais um aqui, ó, estagnado, vai aparecer aqui, ó, estagnado. Certo? Então, eu preciso contar, preciso transformar essa informação que é textual em informação numérica aqui. Agora eu vou arrastar para cá para fazer para 5 anos. Vou tirar essa informação daqui, estagnado não estava. Agora eu volto para cá em tabela de pesos. Posso arrastar para o lado, desde que eu trave B2. Vou travar a coluna B. Arrasto.
e arrasto para baixo. Ele pegou também a interesse. Olha só o que aconteceu. A interesse. Se eu tirar daqui e colocar novos interessados, eu venho aqui e aparecem novos interessados. Deixar em a interesse. Eu vou fechar um pouquinho aqui. Vou centralizar os números aqui. Todas essas duas colunas, centralizo e pronto. Agora a próxima é conte.c para a coluna D, que é clientes hoje, ponto e vírgula, sensibilização, que é coluna B6, ou linha B6. Fecha. Agora eu vou pegar e vou travar a coluna e travar as linhas. Arrasto para o lado, arrasto até a quarta posição. Vamos ver se funcionou. Maturidade. Funcionou. Tem usuários tradicionais, usuários recentes e sensibilização. Usuários tradicionais, usuários recentes e sensibilização. Certo? Bom, agora eu vou fazer para todos os outros. Perfeito, já está pronto. E assim eu concluo a minha tabela numérica. Agora, para que eu possa saber em que ponto do ciclo de vida está cada um desses segmentos, ou cada uma dessas colunas, eu vou criar um gráfico chamado Sparkline. Abro parênteses, vou em D2 até D5, que é a informação relativa ao setor produtivo, D2 a D5, ponto e vírgula. Agora eu vou escrever o que eu preciso que esse gráfico plote. Abre chaves, entre aspas, escreve chart type, quer dizer, tipo de gráfico. Depois da aspa, barra, escreve o tipo de gráfico que eu quero. Eu quero win-loss. Vou deixar para os curiosos saber quais outros gráficos existem além do win-loss. Ponto e vírgula. Qual é o tipo de cor? Color. Outra barra. Opa. Barra. Eu quero blue. Fecha chaves e fecha parênteses. Pronto. Agora eu tenho aqui uma barrinha em a interesse. Então, se eu colocar aqui novos interessados, ele vem no comecinho. A interesse vem aqui mais ou menos no meio. Se eu colocar estagnado, ele pula mais um pouquinho. E depois, em retração, ele pula mais um pouquinho. Agora vocês vão entender por que eu coloquei exatamente 175 caracteres aqui. Nós vamos escrever assim aqui em cima. Exatamente assim. Na linha 1, eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e escrever I, que é de introdução. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é C, de crescimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é M, de maturidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é D, de declínio.
Vou colocar isso tudo em bold. Olha só que legal! Aqui está em crescimento. Há interesse, crescimento. Então agora eu consigo avaliar, tá vendo? Eu consigo avaliar em que momento está o meu requisito 1 em termos de setor produtivo. Tá? Olha que bacana. Ah, mas o usuário vai esquecer essa informação. Muito bem, então vamos colocar uma informação aqui para o usuário. Vamos escrever assim: inserir aqui embaixo, nota, e vamos escrever I é igual a introdução, C igual a crescimento, M igual a maturidade e D igual a declínio. Legal, agora todo mundo sabe o que está acontecendo para o setor produtivo em relação a cada um dos requisitos. Vamos fazer isso daí para todas as outras células, tá? Eu vou travar D e vou travar D. Para ser econômico, vou selecionar as duas, puxar para cá. E aqui eu vou escrever E. Pronto. Agora eu vou passar essas informações para outra dimensão, que é a dimensão de clientes. Vou selecionar tudo, dar Ctrl C e Ctrl V. Bom, veio a mesma coisa para cá, mas aí a gente edita. Então, as células para clientes na tabela é de 6 a 9. Eu venho aqui, D6 a D9. E em cima, E6 a E9. Beleza. Agora eu vou puxar essa daqui para cá. Ctrl C. Opa. Agora eu vou fazer o mesmo para mercado. Vou ver. Mercado. Mercado está entre 10 e 13. Linha 10 e linha 13. Mercado está entre linha 10 e linha 13. Mercado está entre linha 10 e linha 13. Agora eu seleciono para tecnologia. Mercado. Então eu tenho informações de cada um dos requisitos dentro de cada célula por meio do gráfico que me monta qual é a impressão do conjunto de requisitos para cada um desses segmentos, do setor, dos clientes, do mercado e etc. Em que fase do ciclo eles estão. Mas agora eu quero juntar isso tudo e ver o produto que contém todos esses requisitos, em que fase do ciclo de vida ele está. Eu sei de cada um dos requisitos, agora eu quero saber do produto como um todo. Então nós vamos criar mais uma tabela e eu vou colocar essa tabela aqui. A tabela de pesos vem no início, a análise de ciclo de vida vem no começo. E nós vamos fazer o seguinte. Para fazer a nossa análise do ciclo de vida integral do produto, eu vou escrever aqui introdução em A2, né? Introdução. Depois eu vou escrever
crescimento, as 4 fases, né? Maturidade e depois declínio. E vou escrever aqui hoje e em 5 anos. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou contar quantas vezes ocorre introdução aqui, nesta tabela, por conta dessas informações aqui. Então, por exemplo, introdução não ocorre aqui, introdução ocorre uma vez aqui, introdução ocorre uma vez aqui, né? Eu vou contar quantas vezes ocorre introdução. Eu vou contar quantas vezes ocorre crescimento, eu vou contar quantas vezes ocorre declínio, eu vou contar quantas vezes ocorre maturidade. Então, eu vou criar um filtro para poder filtrar essas informações e plotar um gráfico aqui. Vamos usar a função query. Abre parênteses. Vamos pegar a tabela de pesos C a E. E ao final, tá? C a E todinho. Certo? E agora eu vou escrever a minha consulta. Abro de vírgula, abro aspas, select, o que eu quero que selecione aí? Da coluna D, select da coluna D, onde C for igual, agora eu coloco apóstrofo e escrevo introdução. Select D, onde C for introdução. Fecho o apóstrofo, fecho aspas, fecho parênteses. Vieram todas as oportunidades. Mas aqui aconteceu o seguinte, veio uma em cada linha. Como é que eu vou fazer? Muito simples, eu vou alinhar uma função aqui antes de query. Depois do igual, antes de query, eu vou escrever soma. Veio 3. Lembram-se como era? Tinha 3, agora tem 3. Eu vou aproveitar essa mesma função e vou escrever ela aqui para baixo. Então, eu vou travar a linha 2, apenas. Travar a linha 2. Fazer isso aqui. Deu 3. Agora eu vou puxar para baixo. Vai dar sempre 3. Mas agora eu vou escrever, ao invés de introdução, eu apago a introdução e escrevo crescimento. Aqui, ao invés de introdução, maturidade. E aqui, ao invés de introdução, declínio. Maravilha! Pronto, não tem nenhum declínio. Para que eu possa trazer para os 5 anos, eu quero aproveitar todas essas funções aqui para os 5 anos. Mas para que isso aconteça, eu preciso travar as colunas C e E. Travar a coluna C e a coluna E. Novamente, travar a coluna C e a coluna E. E a última aqui, C e E. Pronto, travei tudo. Agora eu vou selecionar e arrastar copiando. Mas é o mesmo número porque eu estou procurando, selecione D, onde C foi a introdução. Mas aqui, olha, selecione E, né? Selecione E. Então, nós vamos voltar aqui na página e ao invés de where selecione select D, é select E. Select E, select E e select E. Eu coloquei aqui E em minúsculo, é maiúsculo. Pronto. Contados. Agora está simples e fácil de fazer o seguinte. Seleciona tudo isso daqui.
A tabela Antes de mais nada, vamos dar um nome para essa tabela, ou essa planilha. Gráfico, tá? E gráfico. Tudo isso selecionado, nós vamos inserir gráfico. Ele vem com esse gráfico aqui de colunas, mas não é esse gráfico de colunas que eu quero. Eu quero um gráfico de radar. Vem aqui no editor de gráficos, onde está gráfico de colunas, clica, segura, arrasta para baixo, encontra o gráfico de radar. Ele está aqui, gráfico de radar. Pronto. Eu vou tirar hoje 5 anos que ele colocou como nome. Cliquei em cima e deletei. Agora, para ele ficar mais visual, eu vou selecionar essa legenda. Eu vou aqui em personalizar. Vou descer. Tá aqui legenda, né? Tamanho da legenda. Padrão da legenda. Posição automática. Eu não quero automática, não. Eu quero a direita. Pronto, ele ficou maior, agora ficou mais visível. O que dá para perceber desse gráfico? Que o nosso produto hoje, ele está fortemente associado a crescimento. E daqui a 5 anos, que é a linha vermelha, ele vai estar maduro. Olha que legal, dá para fazer uma análise então do produto como um todo. Ok? É isso aí. Olha só, pela planilha, o produto hoje está em crescimento e em 5 anos estará na fase de maturidade. Isso obriga a empresa a pensar em estratégias para iniciar o desenvolvimento de outro produto substituto em no máximo 5 anos, para aproveitar a maturidade deste produto atual e não esperar que ele entre em declínio para iniciar o desenvolvimento de um substituto. É isso aí. Agora você entendeu o que fazer para analisar o ciclo de vida do produto. Desenvolva a planilha, anote seus resultados para depois explicar para os seus colegas. Lembre-se que você deve apresentar a prática de maneira que todos entendam como a teoria pode ser utilizada para gerar resultados reais. Se precisar, assista novamente ao vídeo da aula. Eu estou aqui para tirar suas dúvidas, tá bom? Até mais, fui!